irmãos, e a igreja amada com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar mais uma vez me dando a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, de estar levando um evangelho tão precioso, uma palavra tão preciosa, né? Que Deus possa me usar, assim como eu creio que vem usando, amém? Amém. Os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias Sagradas, amém? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, no versículo 28. Amém? Glória a Deus. Que diz: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Os irmãos entendem a profundidade dessa palavra? Amém. Não sei se os irmãos têm a dimensão dessa palavra. O próprio Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o Verbo encarnado, ou seja, é o próprio Deus, a própria presença de Deus que desceu à terra. E ele falou que não veio para ser servido, que ele não veio para ser alguém de glória aqui na terra, nesses dias que ele passou aqui, mas ele veio para servir e dar a sua vida, né? Sim. Vocês entenderem a glória e o poder dessa palavra, amém? Vou estar orando aqui, antes de estar ministrando a palavra. Fiquem com essa palavra no seu íntimo, no seu entendimento, que tudo vai fazer sentido no decorrer da palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno, poderoso e amado, eu te louvo e te agradeço por essa noite, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor tem preparado para me pregar a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque tu és bom e porque o seu poder é eterno, Senhor. Passarão terras e céus, mas a tua palavra não passará. Senhor, vem de encontro com cada um nesta noite, Senhor, eu te peço. Tira todo o comichão dos ouvidos, Pai, para que eles possam receber a palavra genuína e verdadeira, Pai. A palavra que vem através do seu consolo que vem do céu, Senhor. Eu te peço, Senhor, através do teu tão grande poder, Senhor, que venha a ministrar em nossos corações a tua palavra verdadeira nessa noite. Coloque anjos armados de espada de fogo nesse lugar, Pai. Abençoa cada um que está aqui presente, Senhor. Abençoa as famílias deles, os filhos deles, Senhor. Para que assim a sua vontade seja manifestada através das vidas deles, Pai. Faça com que eles se arrependam de seus pecados, Pai, e mudem suas vidas. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Ou seja, essa palavra, através do seu grande poder, ela nos diz o que, meus irmãos? Que assim como Jesus serviu, também é necessário que o homem venha assim se refletir em Jesus Cristo, refletir a sua imagem como reflete um espelho. Como, meus irmãos, podemos fazer isso? Servindo ao nosso próximo, porque está escrito, Paulo também nos disse, que assim como Cristo serviu a igreja, assim devemos servir ao nosso próximo, amando Ele e servindo Ele de todas as formas possíveis. Ou seja, como a gente serve o nosso irmão? Muitas vezes não é com dinheiro, não é com coisas materiais. Muitas vezes não é com coisas persuasivas aos olhos humanos. Muitas vezes é com uma palavra de afeto, com uma palavra de carinho, com Deus te abençoe, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós servimos o nosso irmão dessa forma, meus irmãos. E é necessário que nós tenhamos essa mente convicta, a mente de Cristo. Jesus, ele falou que não veio para ser servido. Ele não veio aqui para ser como os seres humanos eram. O texto aqui, mais adiante, ele nos fala acerca de que os generais e os comandantes tinham uma forma de pensar aqui no mundo. Eles gostavam de ser servidos e todas as pessoas iam de prontamente servi-los. Mas com vocês será diferente. Com vocês a coisa já é diferente, a coisa é mais espiritual, porque Jesus ele falou que aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja o último. Ou seja, é necessário, meus irmãos, que vocês se despiam do velho homem, e o velho homem fique para trás, e o novo homem seja um homem coberto de
qual é o poder de Deus que a Bíblia nos relata? O poder de Deus que excede todo o entendimento humano. É o poder de servir, é o poder de padecer, é o poder de ser o último em vez de querer ser o primeiro. Como queremos ser o último? Assim como eu venho aqui pregar a palavra de Deus, eu me coloco como menor aqui dentro dessa igreja. Me coloco como menor dentre vós vocês. Eu falo para o Senhor: Senhor, tão pequenino que sou, e assim sou pecador. Busco agora o entendimento da Tua palavra para ministrar a palavra correta e adequada ao coração de cada pessoa que está presente nesse lugar. E assim, o Senhor me enchendo do Seu poder, da Sua virtude, Ele nos mostra que nós somos homens e mulheres verdadeiramente transformados através do poder do Seu Espírito. Assim, o Seu Espírito, transcendendo a Sua glória, nos mostra que Jesus verdadeiramente adentrou ao mundo. E tudo o que falo através do meu coração é que essa é uma verdade absoluta. Essa verdade é uma verdade que o mundo não é capaz de entender. A verdade de Jesus Cristo. Pois a Bíblia nos diz, Jesus ele fala assim, que o Filho do Homem ele veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Eles não vieram à luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Porque as coisas que eles faziam eram más. E eles não queriam vir à luz. Assim como os fariseus que mandaram matar Jesus. Assim como muitas das pessoas que não criam na palavra que ele falava. Até mesmo criam nos milagres, porque era uma coisa visível aos olhos humanos. Mas não criam que ele era aquele que ele estava falando ser. Muitos diziam até mesmo que ele era filho de Beelzebul, que ele era usado por Beelzebul para fazer todos esses milagres. Por quê? Porque eles tinham uma íntima inveja nos seus corações. Eles tinham uma inveja do que Jesus poderia ocasionar a eles. Porque ele poderia tomar o reinado dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas. Ele poderia tirar o dinheiro deles. Porque a Bíblia nos relata que Jesus, ele falou acerca de um Deus que poderia ser servido. E este Deus era o Deus do céu, e não o Deus da terra, que é Mamon. A Bíblia nos diz sobre um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. E Jesus ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, ao dinheiro e ao Deus vivo, e ao Deus que nós professamos a nossa fé. E os seus corações estavam voltados nas coisas terrenas, no dinheiro, e eles caçoavam de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele falava a verdade, eles caçoavam dele porque eram amantes do dinheiro e das coisas terrenas materiais. Assim como nós vemos nos púlpitos e nas igrejas, nós vemos nos ministérios dos sacerdotes, nós vemos homens que são envoltos em seus próprios desejos carnais. Eles não buscam verdadeiramente a paz e a verdade através do seu Espírito Santo. Eles buscam o que nos interessa, eles buscam os seus belos prazeres. Mas Paulo também nos advertiu através do livro de Timóteo que surgiriam homens gananciosos, homens amantes de si mesmos, que não dariam mais ouvidos ao Espírito Santo, mas voltando aos seus próprios prazeres carnais, amontoariam para si mesmos doutores segundo suas próprias concupiscências. O que é uma concupiscência? Os seus desejos carnais, a maldade que havia no coração humano. Era isso que eles pregavam, e é isso que hoje é pregado nos cultos. É por isso que hoje em dia nós não vemos mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo falando a palavra de Deus verdadeiramente, falando o que está escrito à luz das Escrituras Sagradas. Nós vemos homens que andam segundo o que eles mesmos querem. Eles se unem e se veem como popstars. Eles recebem títulos, recebem até mesmo, eu já vi Oscar gospel recebendo, ou seja, totalmente diferente do que essa palavra que eu venho aqui dizer a vocês, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, que Jesus ele nos serviu. Ou seja, nós vemos que esse mundo está totalmente na contramão daquilo que se chama Deus. E por isso que Paulo, quando ele estava muitas vezes talvez irado ali com aquela igreja, ele falou assim: eu não vim para agradar a homens, eu não vim para agradar homens aos seres humanos. Se eu fizesse isso, eu não seria servo de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta que devemos seguir. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Ou seja, é necessário que nós tenhamos em nossas mentes que muitas pessoas até têm palavras eloquentes, até têm palavras persuasivas,
persuasivas, mas muitas estão pregando doutrina de demônios, doutrinas que não estão nas Escrituras Sagradas, doutrinas que não são o que Jesus nos trouxe, doutrinas que não são o que Jesus nos ensinou. Ou seja, é necessário nos limpamos e nos purificamos de todas essas coisas, que nós saiamos das coisas carnais e entramos nas coisas espirituais, porque Jesus, Ele falou, Deus é Espírito, ou seja, para adentrar aos portões celestiais e para ser uma pessoa totalmente amável aos olhos de Deus, é necessário que nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. Assim como Paulo também disse que existe o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal, ele cede aos desejos da sua carne, e o homem espiritual cede aos prazeres e aos desejos de Deus. O que Deus tem prazer na humanidade? Que a humanidade venha se arrepender, que a humanidade seja manifesta através do seu Espírito e veja qual boa, verdadeira e perfeita e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Cristo quer para a vida de cada um de vocês. É isso que Cristo quer transcender através das suas vidas. Ele quer que vocês mudem de vida e trilhem os seus caminhos. E assim como Jesus, Ele não veio para ser servido, para ser chefe, para mandar em todos. Ele veio para servir. Ele veio para lavar os pés dos seus discípulos. E Ele falou, assim como eu fiz, façai vós também. Mas também a Bíblia nos relata que Ele viria outra vez. Quando Ele vier nas nuvens, nos céus com seus anjos, como assim disse o pastor aqui no início, que Ele viria, eis que breve venho. Muitos dizem que essa palavra ela é errada, por quê? Porque já faz 2000 anos Ele ainda não veio. E 2000 anos atrás, mais ou menos, Ele falou que breve viria. Mas Pedro, ele nos fala acerca de muitos e muitos anos atrás, já havia homens e mulheres que achavam essas coisas. Havia muitas pessoas escarnecedoras. Já havia tudo isso que há hoje na sociedade antigamente. Mas o que Deus, Ele falou através da boca de Pedro? Para Deus, 1 ano é como 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Ou seja, no calendário e no relógio de Deus só se passaram 2 dias. 2 dias. Em 2000 anos só se passaram para Deus como se fosse 2 dias. E nós não estamos vendo que o mundo já está se findando? E nós também não vemos que Jesus ele foi ressuscitado ao começo do 3º dia? Lá da lar de Deus já está aqui. Nós vemos os sinais. Nós vemos que o fim está próximo. E assim como Jesus ele ressuscitou ao 3º dia, Ele também virá no balalar do seu horário. Ele terá o tempo necessário, Ele terá o tempo certo para que Ele venha e que Ele traga toda a glória e todo o poder que Ele falou que traria. Porque Ele falou que viria com poder e grande glória, com seus anjos nas nuvens do céu. Mas também Ele disse, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Ele também disse que nem o Filho do Homem saberia o dia nem a hora. Ou seja, como estava lá em Apocalipse capítulo 14, que havia um homem em cima da nuvem, e ele não sabia o momento certo, mas aí veio um anjo e entregou a foice para ele, e falou, agora é o momento de você ceifar a terra. Ou seja, há um momento para todas as coisas. Há um momento para Jesus ele vir. Há um momento para Jesus ele dar o que realmente Ele tem preparado para cada um de nós. Então estejamos pacientes, mas também estejamos perseverantes, porque Jesus ele nos disse que quando Ele viesse, seria bom que Ele não achasse ninguém dormindo. Porque se o homem ele não vigia, ele não ora, ele não busca, ele está dormindo nas regiões celestiais. No mundo espiritual é como se ele estivesse dormindo. E se Jesus achar alguém aqui dormindo, Ele não levará aquela pessoa. Assim como Ele não levou aquelas virgens que não estavam com as suas candeias cheias do azeite. Assim também será conosco. Assim também será com cada um de nós. Se a gente não estiver vigilante, se a gente não servir ao nosso próximo, se a gente não servir a Deus, se a gente não amar, se a gente não levar uma convicção nova no nosso interior, no nosso íntimo, nós não seremos novas criaturas, não seremos aquilo que Deus quer para nossas vidas, e estaremos dormindo
também diz sobre a morte espiritual. Por quê? Porque a morte espiritual é aquela morte que não é a morte física. E muitos nós vemos nas ruas dormindo ou muito mortos espiritualmente. Por isso que Deus disse: é melhor que você não vá enterrar o seu parente. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, é necessário que os mortos espirituais se enterrem e que a gente dê vida e vida com abundância. É necessário que a gente vá, evangelize, leve a palavra para eles, para que eles tenham uma nova oportunidade de se reviver. Porque Jesus ele disse lá em João no capítulo 3 que é necessário que o homem nasça. O que é nascer? Não da vontade da carne e nem do parto natural, mas que ele nasça da água e do Espírito. Como é necessário que o homem nasça da água e do Espírito? Mudando de vida. Assim como um novo batismo, há também uma nova vida. Quando você batiza, você se purifica e se despide do velho homem. E aquele homem ele fica ali dentro da água. E um novo homem ressurge. Um homem de Deus, um homem que professa a fé cristã, um homem verdadeiro diante de Deus, um homem inteiro e justo diante de Deus. É isso que Jesus ele quer para a vida de cada um de vocês. Ele quer que vocês mudem os seus entendimentos. Ele quer que vocês não venham para ser servidos aqui, assim como os líderes dessa terra. Ele quer que vocês sirvam. Ele quer que vocês sejam homens e mulheres de uma serviço verdadeira. A Bíblia fala serviço. Porque os homens que outrora eram considerados o povo de Deus, eles eram homens e mulheres de dura serviço. E por isso eles passaram 40 anos peleando no deserto. E nenhum deles adentrou a terra prometida. Ou seja, assim como eles fizeram, muitos hoje estão fazendo dentro das igrejas. Eles são de dura serviço. Eles falam que servem a Deus com as suas bocas, mas as suas atitudes são diferentes das atitudes que Deus quer para a vida deles. Ou seja, é necessário que o homem ele seja um homem de serviço verdadeiro, uma serviço genuíno. Ele sirva a Deus em espírito e verdade. Porque lá em João capítulo 4 está escrito que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, e que Deus é espírito. Ou seja, é necessário que a servidão do homem ela seja genuína, que o homem e a mulher verdadeira sirvam em espírito e verdade. Eles sirvam verdadeiramente os propósitos de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vão e anunciem o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Ou seja, não somos nós que condenamos ou julgamos alguém, é Ele mesmo que se condena, já está condenado. Jesus não falou que condenaria ninguém, as suas próprias atitudes o levariam ao inferno, à condenação eterna de suas almas. Jesus ele só está ali como justo juiz e só dará destino a cada um segundo as suas obras. Igual Jesus ele falou que ele veria as pessoas no tribunal e estaria à sua esquerda os bodes e à sua direita as ovelhas. E ele falaria só o necessário, só para onde que aquela pessoa ia. Porque ele fala assim aos bodes: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Ou seja, eles não serviram ao propósito de Deus para a vida deles, que era fazer a obra. Jesus ele falou: vão e anunciem o Evangelho. E ele também falou que a minha religião era ajudar os pobres e as viúvas necessitados em suas angústias e aflições. Ou seja, qual é a aflição e a angústia que um pobre padece? É a fome, é a sede, é a desnutrição, é a falta de recursos, é a falta de uma palavra. É isso que o ser humano padece. É isso que o pobre e a viúva padecem. Mas os homens, através de seus corações maus, eles só buscam o quê? O benefício próprio. Eles só buscam ser vistos perante os homens. Eles só buscam ser vistos perante as autoridades. É bom você ser visto, bem visto perante o seu pai, mas não como um homem superior aos outros, mas como um homem que serve, como um homem que ajuda, que tem um coração ajudador, que tem uma mente prestativa, que tem uma mente verdadeiramente, genuinamente de Deus.
É isso que nós chamamos de ter a mente de Cristo. Esta era a mente de Jesus Cristo, que não ligava para si mesmo. Ele não ligava para ele mesmo, meus irmãos. Ele não ligava para o que era dele. Porque muitos deles falavam: Senhor, o Senhor está ficando louco, o Senhor não come mais, não bebe, o Senhor não faz mais nada, não dorme, só pensa agora em evangelizar, só pensa agora. Você está ficando louco, você vai morrer desse jeito, Senhor. Muitos preocupados com ele. Ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. É isso que é servir verdadeiramente. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que a nossa comida e a nossa bebida não sejam carnais, mas espirituais. Que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a obra de Deus. Seja seguir em frente, apesar das coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que através de perder um ente querido, de perder alguém que amamos, tudo ali se findou. Mas aquilo ali é só o início para ele. É só o início, meus irmãos. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Assim como o irmão falou, Jesus, ele não vai voltar agora. Mas se você morrer hoje, quem virá buscar sua alma? Muitos pensamos assim: mas Jesus, então, se ele não vai voltar hoje, como o irmão falou, eu tenho um respaldo para entrar no pecado amanhã e depois. Mas não é assim que funciona com Deus. Paulo fala: não façam isso de maneira nenhuma. Nós devemos ser, porque Jesus não vai voltar, nós devemos ceder aos prazeres da carne? De maneira nenhuma. Ele fala assim: é ainda mais que devemos servir, para que tenhamos tesouros no céu, onde a traça e o ladrão não roubam e não corrói. Nós vemos que as coisas terrenas e passageiras, elas adentram melhores aos nossos corações, porque são coisas tangíveis, coisas que a gente pode tocar. Mas as coisas espirituais são coisas eternas. E o que você tem focado mais na sua vida? O eterno ou o momentâneo? Algo que durará somente uma vida ou algo que durará para toda a eternidade? Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ou você é servo de Mamon, o Deus do dinheiro, ou você é servo de Jesus Cristo, o Deus vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Este foi o caminho que ele trilhou. É o caminho de servidão. É o caminho de ser compadecido com o seu próximo. A Bíblia nos diz que quando ele andava nos lugares, os seus discípulos só queriam ficar perto dele. Mas ele andava para os lados e se movia de íntima compaixão pelas pessoas que estavam à beira das estradas. E os curava, fazia cego enxergar, paralítico andar. Ele tinha uma visão diferenciada do resto do mundo. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ser homens e mulheres de visão, homens e mulheres que servem em espírito e verdade, que buscam a Deus verdadeiramente. É isso que Cristo quer das nossas vidas. É isso que Cristo quer de você, pastor. Como você como um exemplo para todas as outras ovelhas de seguir. A Bíblia fala que a conduta do cristão ela deve ser irrepreensível. E Jesus mesmo diz, categoricamente, ele fala assim: sejam perfeitos, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Quando nós ajudamos os outros, choramos pelos que choram, nos compadecemos com o nosso próximo, isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal que você está tendo a mente de Cristo, é um sinal de perfeição segundo a Bíblia. O homem perfeito, ele chorou, ele padeceu. Só existia um homem perfeito, esse homem era Jesus Cristo. Paulo ele fala que só um intermediário entre Deus e os homens. E quem era? Jesus. Só ele que era perfeito. E assim como eu fiz, façam também vós. Jesus disse. Ele disse essas palavras, meus amigos. Era isso que eles queriam dizer. Era esse o mistério escondido através do seu evangelho. Ele queria que vocês servissem ao seu próximo. E que não que vocês se julgassem superiores. Aqui mais abaixo nós vemos que a mãe dos seus discípulos, de dois dos seus discípulos, João e Tiago, ela pede, rogando e de joelhos prostrada, para que um se assente à sua direita e um se assente à sua esquerda. Jesus ele falou: vocês podem beber do cálice que eu vou beber?
Vocês podem sofrer e padecer do que eu vou padecer? E ele falou: faremos, beberemos esse cálice. Jesus ele falou assim, na sua íntima e verdadeira humildade. Sabe o que ele falou, meus irmãos? Ele falou que não cabia a ele sentar à esquerda ou à direita. Nos melhores lugares não estavam ele, porque ele veio aqui à terra para servir, porque ele veio para ser humilde. Ele não queria ser taxado de maioral, de um grandão, do melhor de todos, não. Quando as pessoas colocavam isso no coração dele, ele realmente orava para que as coisas humanas e as vontades e desejos carnais de se tornar um rei aqui nessa terra não adentrassem o seu coração. A Bíblia fala que após isso ele passou a noite toda orando, e após isso ele andou sobre as águas. Ou seja, quando ele se colocou como o menor, Deus o exaltou mais ainda. E quando ele orava e buscava mais a Deus, mais Deus o transparecia a glória que outrora ele tinha nos céus. A glória de Jesus ele aumentava cada dia mais, e o ódio dos falsos, dos fariseus, dos escribas, das pessoas de má índole crescia contra ele. Cada vez que Jesus fazia um milagre mais forte, mais eles buscavam prender e matar ele. Por quê? Porque os seus corações estavam em ser servidos, e esses ensinamentos não serviam para eles. Eles se preocupavam com as coisas terrenas, eles se preocupavam em ser servidos nas mesas, porque Jesus ele falou que os fariseus buscavam os lugares privilegiados nas mesas. E é isso que eu falo para vocês não serem. Não sejam fariseus, meus irmãos. Não queiram os melhores lugares nas mesas. Jesus ele falou: se você chegar e sentar no menor lugar, no lugar mais humilde da mesa, virá uma pessoa e te dirá: vem aqui, meu irmão, sente nesse lugar de honra. E quem é esse? É Deus, é o próprio Deus. Ele nos dará um lugar de honra em sua mesa. Mas antes é necessário que nós nos exprimos do velho homem, que nós nos tornamos novas criaturas, que nós servimos o nosso próximo, assim como Paulo disse. O que é servir ao nosso próximo, meus irmãos? Fique com essa indagação em suas mentes, nos seus corações. Busquem nas santas luzes das Escrituras. Busque o que é servir ao próximo. Busque o que é se compadecer com o seu próximo. Busque o que é ser uma nova criatura. Quando vocês buscarem verdadeiramente, de todo o coração, vocês vão achar. Porque Jesus ele falou que daria 100 medidas do seu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estarei orando, e após a minha oração eu gostaria que os irmãos aplaudissem, mas não aplaudissem a mim, porque eu não sou nada, sou um pobre pecador miserável, mas aplaudissem a Jesus. Amém? Deus, assim entrego essa palavra, Senhor. Eu te entrego, Pai, essa palavra através do teu poder e do teu Espírito. Eu sei, Senhor, que tem um anjo aqui anotando todas as palavras que aqui eu disse, que poderão ou não ser usadas para mim no dia do juízo final, ou para minha absolvição, ou para minha condenação. Eu estou ciente disso, Senhor. E eu busco, Pai, cada dia mais em espírito e verdade a tua presença. Buscando assim, Pai, a luz da tua Escritura, Pai, pregar a verdade. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, Pai, e por tudo que o Senhor fez através desse ministério, Pai, e na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelas coisas que o Senhor tem feito, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram enquanto a vida. Eu te louvo, porque o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus.